Antes de adormecer, o corpo entra no estágio semiconsciente. Os sonhos começam nesse estágio, um tempo anterior ao sonho profundo. Esse fenômeno se chama hipnagogia. E olha só, também é o nome do jogo que vamos falar hoje. Certamente os sonhos que temos é algo curioso, algo a ser estudado, algo interessante, que às vezes pode se relacionar com a sua vida da forma que tá e às vezes nem tanto. São só coisas sem sentido que talvez você nem lembre ao acordar. Seja qual for a situação, sempre teve algo estranho em sonhos, algo surreal, distópico, e é por isso que eles são tão sinistros. Essa mesma sensação de algo ser extremamente familiar é explicada quando pesquisamos as famosas estéticas de internet. O Dreamcore, por exemplo, é uma delas, e quando pesquisamos por suas imagens, geralmente tem a ver com esses sonhos em realidades. Os Liminal Spaces, ou como vocês devem conhecer as Backrooms, também utilizam muito da estética de Dream e Wagecore, porque é realmente como se você tivesse preso em um sonho profundo, e tudo isso soa muito familiar para nossa mente. Eu tenho vídeos bem antigos onde eu falo sobre Backrooms e estéticas de internet, porque realmente o nosso subconsciente é incrível. Hipnagogia é um fenômeno real, o limbo entre estar acordado e estar dormindo, que nos faz entender a complexidade de tudo isso. Eu tenho frequentemente esse fenômeno, e um deles eu lembro de ter acordado com a chuva forte umas 4 da tarde, e lembro de ter visto uma marca de mão meio que nevoada em um dos ladrilhos da janela. A questão é que exatamente onde ficava a marca dessa mão não tem um ladrilho. De qualquer forma, aquilo me deixou bastante assustado. Demorou algum tempo para eu conseguir me convencer de que era tudo um fenômeno de hipnagogia e não um capeta me assombrando. Certamente você tem uma história assim também, e o criador de um jogo tem várias dessas histórias. Pesquisando sobre jogos para que eu pudesse fazer uma teoria na itch.io, eu acabei encontrando um chamado justamente hipnagogia, e seu estilo, sua estética, rapidamente me cativou, me fazendo baixá-lo e jogá-lo o mais rápido possível. E olha, estar dentro desse jogo foi uma mistura de sentimentos tão grandes que eu acredito que isso não seja um simples jogo, e sim uma experiência de vida. Seus gráficos têm um estilo de PS1, mas que muitas vezes me lembram a estética de Mario 64, o que junto com a trilha sonora me desperta uma nostalgia bizarra. Nostalgia e sonhos, temos muito mais a ver sobre isso pela frente. O jogo se inicia em uma ilha flutuante de grama, enquanto uma música distópica ainda que relaxante toca, com um texto indicando o menu dos sonhos. Além disso, tem uma espécie de coelho fofo e sem braços que eu não posso deixar de comentar, parece muito algum Pokémon. Enfim, esse coelhinho simpático se apresenta como Goji, dita quais seriam os controles do jogo e fala sobre cada level ter uma espécie de cristal, que talvez seja um tanto difícil de achar, já nos dando um objetivo, né? Logo atrás dele, uma nova plataforma surge e já apresenta esse referido cristal. Ao clicarmos nele, somos teletransportados para o primeiro sonho. Level 1, a Torre do Gato. O Level 1 inicia uma espécie de dungeon com cores frias e realistas. O coelhinho mais uma vez estava parado em cima de uma pedra, nos esperando. Ele fala sobre ter sentimentos calorosos e confusos sobre aquele lugar, descrevendo exatamente o que estávamos sentindo, porque apesar de ser claramente um sonho, estar ali era reconfortante, acolhedor. Ele também fala sobre alguns gatos e já vamos conhecer eles. Andando mais um pouco pelo cenário com cores frias e saturadas, encontramos uma espécie de gato vermelho, ancião, que já parecia nos aguardar por ali. Ele diz para visitarmos o gato mestre, que seria o chefe deles, em cima da torre. Nós andamos mais um pouco pelo local com alguns monumentos e paramos em frente a um gato preto que parecia ser o guardião daquele santuário, esse que era super gentil, pedindo para ficar pelo tempo que quiséssemos e assim liberando a nossa passagem. Então subimos pelo local familiar e encontramos outro gato varrendo o chão. Ele também era gentil, avisando que o gato mestre estava lá dentro, no caso dentro do santuário. Eu falei muito gato nesse vídeo. Daí tem mais alguns gatos meditando, que é algo tradicional na cultura chinesa, pelo menos pelo pouco que eu entendo. Se eu estiver sendo xenofóbico, por favor me corrijam. Então a gente finalmente entra na torre e encontra um gato enorme, rodeado por estantes enormes de livro também. Apesar de assustador, ele era super agradável de se conversar, fala que minha presença era uma das mais esperadas e que não comeu o dia inteiro, que se eu pudesse arranjar algum peixe pra ele seria bom, e o mesmo me recompensaria. Pouco tempo depois, todos os gatos estavam sabendo dessa minha missão, entre aspas, e alguns deles decidiram me ajudar, dizendo que era só procurar pelos peixes ao redor e pegar o quanto eu quisesse. Procurando por um tempo, eu acho vários peixes embaixo da escada do santuário e com a comida na mão, era hora de sair e entregar pro gatão. Ele inclusive adora, diz que vai cumprir sua parte do acordo e libera uma espécie de caminho pra eu subir e encontrar o item, que talvez eu nem precise afirmar que era o cristal. Essa parte aqui é um parkour muito simples que eu errei algumas vezes, mas logo eu finalmente consegui subir no topo do prédio, encontrando um último gato que diz pra eu descansar um pouco e apreciar a paisagem, mas eu queria mesmo era me encontrar com um cristal. Ao fazer isso, eu volto pro menu dos sonhos e outra plataforma aparece, com um cristal nela dessa vez. Então a gente encontra o Goji, que diz algumas informações do jogo sobre como ele foi feito e etc. E depois de conseguirmos pular pra segunda ilha, enfim, vamos pro nível 2. Level 2, o céu.
Esse level não é nada mais que um céu coberto por plataformas de vidro e monumentos, me lembrando sinceramente os Cavaleiros do Zodíaco, só que ao invés de ser no universo é simplesmente no céu, né? Eu falo com o Goji novamente, ele fala sobre o mesmo papo de respirar, descansar e diz que ficaremos bem contanto que não olhássemos pra baixo. É claro que eu olho, só que não acontece nada. Enfim, eu vou pulando pelas plataformas de vidro até chegar perto de uma estátua e a interagir, um monte de informações sobre esse deus aparece, coisas que pra falar a verdade por enquanto não vão ser úteis pra nós, só precisamos ter em mente, ou talvez nem tanto, que seu nome seria Demos. E ao lado dele tem um conjunto de cristais que, por incrível que pareça, falam com a gente. Então, você subiu aqui porque está cheio de preocupações também? Eu gosto porque me deixa limpar minha cabeça e finalmente pensar. Acredito que a gente esteja aqui por um motivo diferente, mas ok. Enfim, nós passamos por um conjunto de plataformas e portais e chegamos ao segundo deus chamado Mildi, e assim como Demos dá sua descrição. Logo a plataforma fica verde e encontramos com o terceiro deus chamado Uerue. Eu tenho quase certeza que eu pronunciei errado, mas ele não diz nada demais, a não ser também sua descrição. Do lado dele tem mais alguns cristais falantes que falam sobre como as nuvens não são apreciadas da forma que deveriam e que eram lindas, mas bora deixar esse papo de lado e encontrar o quarto deus, o Guels, que tem uma cor meio marrom. Atrás dele tem mais alguns levers de parkour e a gente consegue chegar em um cristal gigante colorido atravessando o mesmo, que diz que aquele é seu templo no céu e que ele poderia nos mostrar o caminho de volta pra casa, bastava apenas falar com seu irmão que ele era igual a ele, só um pouco menor. Então pulando por mais algumas plataformas achamos mais dois cristais que falam sobre medo da altura e sobre o quanto você poderia ser livre naquele lugar, respectivamente. E finalmente achamos esse irmão ao lado das 4 estátuas que já vimos topado antes. Ele diz que abriria o caminho atrás de si se acertarmos a questão das estátuas, que era a seguinte: quais das 4 tinham como principal elemento as respostas, enigmas e a vida? E depois de ir por eliminação, já que eu não morreria se eu errasse mesmo, a resposta correta era o deus Mildir. Assim um cristal abre a passagem atrás de si, nós passamos por um templo flutuante, subimos algumas escadas que pareciam não ter fim e chegamos ao cristal no topo da colina. Então voltamos novamente ao menu dos sonhos, com outra plataforma nova e o coelho Goji mais uma vez antes dela, falando que geralmente há passagens secretas escondidas nesse jogo. Spoiler, eu consegui achar. Level 3, aprenda a nadar. O level 3 nada mais é que um mar enorme que me dá uma sensação estranha. Tudo parece tão calmo aqui, com uma música amena que de repente deixa de ser reconfortante para ser apenas melancólica. Nadando por lá, além de algas, eu encontro uma espécie de humanoide submarino que eu vou chamar de mergulhador, pensativo, em cima de uma estrutura de pedra. Ele fala que vem colecionando alguns itens dos mares, mas que não parava de pensar em uma âncora, porque ele não tinha. Então nosso objetivo era achar a âncora para enfim, acharmos o cristal e terminar esse sonho. Inclusive, tem algumas criaturas marinhas que ainda parecem pokémons nadando por ali, eu não sei, eu achei que seria importante frisar, e não é. Nadando mais um pouco, encontramos um mergulhador de frente para uma âncora, mas ele não parecia tão animado em ter achado ela, então ele simplesmente nos deu e, como mágica, conseguimos colocar ela no bolso e seguir em frente com o jogo. Ao entregarmos a âncora pro tal mergulhador, ele libera algumas plataformas de ferro que podemos pular para finalmente chegar no nosso cristalzinho. Até que voltamos pro menu de sonhos com outra plataforma nova. Level 4, sobre a cerca viva. O level 4 não é nada mais que um labirinto enorme com alguns elementos de RPG dentro dele, tais como goblins, fontes de desejos, baús e chaves, o que eu julguei ser bem interessante. Enfim, ali encontramos uma estátua do Level do Céu que nos tranquiliza sobre o labirinto, que é só uma passagem singular, e tentamos falar com um goblin gigante podando uma planta, mas ele diz que não precisa que as coisas sejam bagunçadas e começa a falar do seu passado nada interessante. O Goji aqui tava com cosplay de Pikachu por falar nisso, mas acho que não vem ao caso, né? Ele fala sobre como a vida pode ser comparada com várias coisas, inclusive um labirinto, e avisa pra não nos perdermos enquanto estivermos aqui. Até que eu começo a andar pelo labirinto achando uma placa que dizia algo bem estranho. Se estiver perdido ou confuso, chame pelo seu guardião. Talvez fazendo referência aos cristãos que quando se encontram nesse estado geralmente pedem ajuda a seu Deus, né? Mas não sei, é só uma suposição. Andando mais um pouco a gente encontra uma saída, mas tinha um goblin roxo tampando ela. Acontece que ele tava dormindo no meio da passagem, enquanto dormia avisava para pegarmos outro caminho para sair. Então tá, andando mais um pouco eu acho uma placa com uma frase um tanto bizarra dessa vez. A figura laranja te observa enquanto você dorme. E assim eu avisto uma figura laranja acima de uma estrutura, me observando, que me deu um calafrio estranho. Mais pro lado eu encontro um baú que parecia familiar, mas ele estava trancado e precisava de uma chave para ser aberto. Esse baú inclusive me lembrou novamente a estética de Mario 64. Eu não sei exatamente o porquê, mas me lembrou. Então eu exploro mais ainda e chego em uma parte aberta, com outra placa e uma espécie de planta diferenciada. A placa avisava que aquela era uma planta indígena de labirinto e que não era para tocar, mas ignorando totalmente esse aviso, eu dou uma lambida na planta e não acontece absolutamente nada comigo. Andando mais ainda nessa direção inexplorada, eu encontro
encontra outro Goblin que parece adivinhar que seu irmão estava dormindo no caminho novamente, e ele diz que vai acordá-lo pra gente. Então nós voltamos ao caminho onde o irmão roxo dele estava, ele estava acordado, se desculpou, e como forma de perdão ele resolveu dar sua chave antiga de esqueleto que nunca soube direito pra que usar, mas pra gente, a gente sabe que seria muito útil. Enfim, pegamos a chave e entramos naquela área atrás dele, onde tinha mais algumas plantas dessa, um poço de desejo e uma placa. A placa avisava que se colocássemos uma moeda, nosso desejo seria realizado, e até agora nosso desejo era passar por essa grade e terminar esse sonho. Certo, bora voltar lá pro baú e ver o que a gente acha lá. Colocando a chave e o abrindo, uma moeda flutuante dourada aparece e com isso sabemos o que fazer. A gente joga a moeda no poço e uma passagem se abre atrás de nós. Essa passagem inclusive é a mais bonita daqui do jogo, manos, com vigas e folhas preenchendo o céu e dando feixes de luz no chão e na parede. Algo me soou um tanto familiar e reconfortante nesse lugar e eu amei isso. Então a gente passa por um corredor escuro, chegamos a uma espécie de santuário e finalmente pegamos o cristal. Voltamos ao hub dos sonhos, pulando mais algumas plataformas que à medida que passávamos de fase se criavam e chegamos então ao próximo. Level 5, o fim do mundo. Esse level tem algo de bizarro nele. Enquanto a gente sempre via coisas surrealistas e nostálgicas, reconfortantes no mundo dos sonhos, o seu mundo real, esse level é mais cinza, triste, melancólico. É como se viver no mundo dos sonhos fosse incrível, mas a partir do momento que acordamos e voltamos para a sociedade atual fosse um baque muito ruim. Aqui vai ser tudo estranho, distópico. É o fim do mundo. Então vamos falar com o Goji que já tá aqui, manos. Esse é o fim do mundo ou o fim de algo metafórico? O clima não tá nos favorecendo, então não pense muito nisso. É um mundo assustador, especialmente porque é seu mundo que está em jogo. Estranhos podem tentar te enganar, mas eles não têm controle sobre suas escolhas. Real, Goji. Real. Enfim, com essa música distópica nós seguimos pelo mundo acabado e cinzento, passamos por uma grade arrombada e chegamos a um muro com várias tags, onde a única coisa que esse humano faz é reclamar. Ok, vamos explorar. O primeiro humano que conversamos fala sobre o fogo e sobre como ele quer descansar e se manter aquecido. Já o segundo estava sentado em umas partes de muro com algumas prateleiras de livros. Eu perdi quase tudo depois da enchente, deixou minha casa em ruínas. Como você pode ver, tudo que me resta é essa cadeira e um monte de livros fofos. Depois ele fala sobre um dicionário que é realmente ilegível e assim terminamos essa conversa. Já em outra base nós temos alguns homens ao redor de uma fogueira que apenas mandou ir embora e tem outro homem estranho observando uma estrutura estranha para fora do mapa. Você está aqui para checar essa coisa também? É uma estrutura bem estranha, sempre esteve aqui por alguma razão, não faço ideia do que tem no final. Eu iria, mas sabe, não tenho certeza. Se você for corajoso o suficiente para ir até lá, me diz o que tem. Certo, eu poderia ir nessa estrutura, mas acontece que é um pulo muito grande e eu acredito que eu tenho que falar com outras pessoas primeiro. Então eu acho outro cara sozinho, encostado numa plataforma, com uma luz estranha na sua cara. Tem muitas formas de nos entretermos nesse dia. Mesmo assim, eu sinto falta do tempo que apenas sentávamos e líamos um livro. Livros parecem estar em falta ultimamente. É o seguinte, me arranja um bom livro pra ler e eu te dou uma dica. Um livro por uma dica. Beleza, negócio fechado. Encontramos outro homem que fala que tudo onde pisamos é feito de lixo e ele lança a seguinte frase: por que reciclar se podemos apenas fazer mais lixo? Porque sério, esse level tá cheio de crítica social, você tem que pegar no ar, mano. Enfim, eu volto pro mano dos livros, ele acaba me dando seu dicionário, datado de 1990, e assim eu volto pro homem que iria me dar a dica. Ele no início reclama do livro, mas acaba cedendo e falando sobre um objeto brilhante que há no fim daquela estrutura. Isso significa que é o nosso objetivo. Ao voltar pra lá, outra plataforma se abre e é assim que podemos pular pra chegar no final. E depois de um parkour que parecia um tanto desesperador e difícil, a essa altura do campeonato nós finalmente chegamos ao cristal. Ok, estamos no hub de volta, vamos pular tudo isso e ir pra próxima fase. Level 6, encontre a figura. A partir daqui as coisas vão ficar um tanto bizarras, as coisas que os personagens falam parecem muito melancólicas, deprimentes, e a estética das fases se torna mais sombria. Enfim, estamos em uma sala vermelha e o Goji tá na nossa frente. Nem sempre é possível estar na zona segura, sabe? Às vezes você tem que sair e entrar no desconhecido. Tem uma certa raiva no ar quando estamos desconfortáveis ou perdidos. Olhar para o passado e se mover é o melhor que você pode fazer. Profundo. Enfim, descendo aquele templo vermelho tem duas portas e ambas estavam quebradas, impossíveis de serem abertas. Outro corredor tem mais duas dessas portas que também não conseguimos abrir, mas finalmente encontramos algo novo. A silhueta de um homem parado, simplesmente olhando para diversas televisões estáticas. Eu ainda assisto meus programas favoritos sempre que eu posso, em loop, todo dia. É a única forma de apagar esses ruídos ao meu redor. Eu não me importo com o quanto isso vai derreter o meu cérebro. É satisfatório ouvir barulhos familiares. E essa frase dele de tentar preencher o vazio e os ruídos com a mídia até fariam sentido se não fosse a própria televisão exibindo aqueles chiados estranhos. Esse homem já estava perdido, ele não ligava se não passava seu programa favorito, aquele era um vício que ele precisava suprir. Já o outro estava preso em uma grade, escorado. Já sentiu como se estivesse preso em um lugar para sempre? É como se a saída estivesse bem atrás de mim, mas eu não conseguisse vê-la. Eu tô confortável aqui de qualquer forma.
É estranho explicar em palavras. A questão é que a saída realmente estava atrás dele. Existe algo na psicologia onde a pessoa encontra conforto na sua dor, na sua depressão, porque seria meio desesperador sair daquele sentimento que te apossou por tanto tempo, e eu acredito que esse moço esteja falando justamente disso. Ele tá preso, com a saída atrás de si, ele reclama daquele lugar, mas ao mesmo tempo tá tão confortável que simplesmente não quer sair. E isso é triste, mano. Em outra sala nós temos outra silhueta embaixo de um vidro, e embaixo desse chão de vidro parece ter um quarto. Eu tenho tudo que eu quero aqui, é meu paraíso privado perfeito. Compartilhar ele com outras pessoas só me deixa mais vulnerável. Eu não quero isso. Isso aconteceu antes e vai acontecer de novo. Pra que arriscar? Isso me parece muito uma espécie de fobia social onde ele se isola e não quer sair por medo de se machucar, algo que acontece muito também. Em outra sala nós temos um quarto onde tem um homem sozinho deitado. Canais sem fim, mídias, sons, tudo fica mole depois de um tempo. Eu não tenho nada novo pra ouvir agora, eu preciso de um novo som, algo que me ajude a dormir. Se você tiver um rádio ou algo assim, eu ficaria à vontade novamente. Você vai me ajudar a preencher o vazio com algo agradável? Bem, claro, por que não, né? Então eu ando por um longo corredor vermelho, chega a uma espécie de salão onde não tem ninguém, mas acima dele tem um rádio quebrado e que fica sempre na mesma frequência. Mesmo assim eu pego e dou pro cara lá. Talvez agora eu possa dormir novamente, talvez agora eu possa acordar. Obrigado. E assim, no fim do corredor, um novo lugar se abre, uma espécie de elevador que deixa as paredes e as portas em uma posição estranha que dá um certo tipo de náusea. Então eu passo por um longo corredor de tijolos, encontro algumas máquinas de lanche e um outro homem meio que lavando a mão no banheiro. Qual foi a última vez que eu me barbeei? Meu reflexo tá lá, mas o vidro tá fosco. Você não vai encontrar nada de interessante aqui. Provavelmente ninguém chegará tão longe. Eu tô com tanta fome, mas estou tão cansado pra fazer qualquer coisa. Tem um túnel logo ali. Eu iria com você, mas tenho que ficar aqui. Não posso sair. Tome cuidado. E aqui observamos uma parte da depressão, eu diria que o aspecto principal dela, que é o fato de estar tão deprimido ao ponto de não enxergar empolgação em nada e não conseguir sair do lugar, não ter forças. É pesado, manos. Enfim, eu subo na grade de ferro, passo pelo túnel novamente, caio em um lugar extremamente branco e bizarro onde tem uma porta e atrás dela uma criatura laranja bizarra em uma espécie de cabine de banheiro. Me dê seus sonhos. E um tempo depois, ela some me revelando o cristal. Então eu vou até ele e finalmente passo de fase. Vamos ver o que a próxima nos preparou. Level 7, atrasado pra escola. Bom, aqui estamos aparentemente em uma escola totalmente escura e bizarra, enquanto corremos contra o tempo para entrar na sala. Andando pelo corredor bizarro, outra criatura aparece, enquanto as luzes piscam e um climinha de tensão se espalha pelo ar. Do lado de lá tem uma grade que é impossível passar e do outro tem uma máquina de lanches, na frente de outra sala cheia de manequins. E subindo as escadas nós passamos por uma janela, onde encontramos uma sala só que de cabeça para baixo, mas não tem nada interessante aqui também. Descendo essa mesma escada, passamos por um longo corredor vermelho até chegar ao que seria o porão da escola. E encontramos uma manequim que parecia estar com fome, talvez alguma comida fosse satisfazer. A questão é que atrás dela tinha uma outra passagem escondida, com uma bola de cristal no fundo, que nos levaria a outro local. Level 8, a neve. Esse level aqui me lembra algum jogo antigo que eu não lembro qual é, mas me lembra, mano. E assim conseguimos sair um pouco daquele clima de tensão pra descansar nesse lugar branquinho e agradável. Andando, a gente encontra alguns coleguinhas construindo um boneco de neve, mas que não tinha cabeça porque o amigo deles que iria fazer isso ficou gripado e tava dentro de um dos iglus ao redor da vila. Andando por lá, nós achamos esse amigo, que diz que não pode sair, mas se encontrássemos uma bola de neve ele poderia fazer a cabeça do boneco, e é isso que eu faço. Eu saio subindo montanhas e procurando a neve, até que eu acho uma no topo de uma pequena montanha, e eu saio empurrando ela até o final. Falo com um coleguinha gripado, que rapidamente faz a cabeça do boneco de neve, e assim eu consigo falar com aqueles dois e ver o que eles têm pra mim. Quando eles terminam o boneco de neve, então eles falam sobre um ancião que ficava no topo de uma montanha, e agora o caminho tava liberado pra eu ir pra lá. Depois de um longo parkour, eu chego a uma espécie de casinha onde tinha um carinha ancião. Ele pede pra pegarmos o chá pra ele lá fora, que era um chá de neve, pois é, e ele começa a nos tranquilizar sobre os pesadelos que estávamos tendo, dizendo que sonhos ou pesadelos não duram pra sempre, que estávamos quase terminando. Então ele nos dá o cristal, que dessa vez é o cristal de gelo, e assim voltamos pro level 7. Level 7, parte 2. Subindo as escadas, em uma das salas eu encontro uma moeda e com esse dinheiro seria possível comprar alguma comida para a manequim. Então aquela máquina nos dá um pedação de pernil que não tá com a melhor aparência, mas que talvez a manequim fosse gostar. Quando voltamos, as coisas mudam um pouco. Tá muito escuro, o clima de terror se aposta do local, não resta dúvidas, aquilo é um pesadelo. Há várias manequins espalhadas ao longo do corredor e uma delas estava sem cabeça, com sangue escorrendo pelo seu corpo. Saindo rapidamente daquele lugar, conseguimos fazer um parkour e passamos por uma espécie de espiral, chegando ao cristal no fim da sala em um escritório. E finalmente, voltamos pro hub, mas o pesadelo tava pra começar. Level 9, a prisão das almas.
Por ser o pesadelo final, esse level por si só já é muito bizarro. O Goji tava ali na nossa frente, por sorte. Eles estão tentando te impedir de acordar. Eu não vou deixar. A passagem pela vigília deve ser protegida a todo custo. Custe o que custar, não ouça ou olhe pra eles. Foque somente e tire suas dúvidas. Você irá acordar logo. Uma chuva de sangue escorre pelo inferno vermelho. Eu pulo algumas plataformas pra baixo e chego em um local giratório que novamente eu pulo, só que pro outro lado, em direção ao Goji. Mas enquanto eu chegava perto dele, ele só parecia estar se distanciando, mais longe. Mais plataformas se criam e eu passo por elas até encontrar as almas de todos os sonhos que tivemos presas por gaiolas. Isso ainda é um sonho? Estou me sentindo quente e desconfortável. Por favor, me ajude a acordar. Por que eu estou aqui? O que eu fiz de errado? Eu fiz tudo certo. Por que as paredes estão se fechando? Eu não pertenço aqui. Mas onde eu pertenço? Eu nem me lembro. O ar é denso e úmido. Está difícil para respirar. Então, passando por todas aquelas almas vazias, eu chego em uma criatura bizarra com uma máscara que eu chuto ser a criatura laranja já citada várias vezes antes. Esse pesadelo irá te consumir. E logo em seguida, o monstro some, liberando pra gente uma passagem de fogo. Mais plataformas se criam, aquele ciclo maldito parece nunca ter fim. Eu subo e de nada adianta, mas depois de um certo tempo, lá em cima está Goji, com o item que iria me salvar. Assim eu volto pro hub. Quando todos os cristais estão reunidos, as ilhas começam a desmoronar. Goji dá uma última olhada pra mim, e assim acordamos. Esse foi o jogo, ou melhor, o sonho. A teoria sobre ele é bem simples até. Tinha essa criatura laranja que nos observava enquanto sonhávamos, esse ser o devorador de sonhos, o monstro da paralisia do sonho, que talvez se alimentasse de todos aqueles medos e traumas que o personagem idealizava enquanto dormia. Todas aquelas pessoas são resquícios dele, de memórias, e a criatura laranja não queria que ele acordasse, tal como as outras criaturas de uma paralisia comum. Antes de terminar o vídeo, eu não poderia deixar de citar toda essa estética nostálgica e a trilha sonora reconfortante. O dev soube mesmo combinar esses dois elementos, além de combinar sentimentos. Há um grande arco no jogo, onde no início tudo estava bem, mas depois, bem, já estávamos em um pesadelo sem fim. Fora os traumas do personagem, toda essa questão mental que faz a gente se identificar com cada um deles, e ponto a mais pelos animais que parecem muito pokémons. Enfim, eu amei esse jogo, com certeza ele entrou pra lista dos favoritos e eu achei legal fazer um vídeo sobre também. Muito obrigado por verem até aqui e até mais, homies.